só estão mudando o nosso presente, mas com certeza mudará o nosso futuro sobre todos os aspectos, aspectos pessoal, social, econômico, etc., pelo impacto que elas causam. Então, eu vou falar, eu sou reumatologista, né, sou professora da faculdade, e por que eu estou aqui? Esse tema não passava pela minha cabeça, mas com a epidemia do ano passado, nós começamos a ver muitos pacientes chegando no nosso ambulatório do Hospital Universitário com chikungunya. E aí uma colega de Pernambuco, lá também a prevalência é muito alta, a incidência, me convidou para fazer parte de um estudo multicêntrico no Nordeste sobre chikungunya. E nós então estamos fazendo esse estudo desde junho do ano passado, vai completar um ano agora, e que nós já estamos com a casuística muito boa acompanhando esses pacientes desde junho. Ok? Por favor, sou eu que passo. Ok? E eu queria fazer uma homenagem a todos da Academia Cearense de Medicina, porque muitas dessas pessoas que estão aqui, essa foto eu tirei do site de vocês, da última reunião, são pessoas que me influenciaram, não só sob o ponto de vista médico, mas do ponto de vista ético. Um princípio tão raro hoje em dia. Então, muito obrigada, é uma honra muito grande eu estar aqui hoje. Então, obrigada. Então, começando, eu não estou encontrando... Aqui. Ok, muito obrigada. Então, por que o reumatologista está aqui metido com chikungunya? Porque a manifestação mais característica e incapacitante da chikungunya é exatamente a manifestação reumática articular. E que ela surge tanto na fase aguda, como na fase subaguda, como pode cronificar. E o termo chikungunya, que é aqueles que se dobram, por que eles se dobram? Por conta do grande envolvimento articular, pelo processo inflamatório nos tendões, nos ligamentos, nas ênteses, nas buças, no comprometimento neural. Por isso que esses pacientes se dobram sobre si mesmos. Bom, as manifestações esqueléticas na chikungunya variam entre os diversos estudos de coorte de 4% a 75%. Por que tão discordante? Por que um espectro tão largo? Porque isso vai depender da suscetibilidade genética da população, vai depender das percepções culturais sobre medida de dor, de incapacidade e, obviamente, da qualidade dos estudos. Esse estudo aqui, feito na Índia em 2010, com 203 pacientes na fase aguda, eles mostraram que quase 100% dos pacientes apresentavam artrite ou artralgia, e esse envolvimento articular é predominantemente poliarticular, simétrico aditivo, envolvendo principalmente joelhos, tornozelos, punhos e mãos e dedos dos pés. E 77% desses indivíduos mantiveram as queixas articulares após um mês. Esse aqui é um relato parcial desse estudo de coorte do Nordeste, do qual nós estamos participando, coordenado pelo pessoal de Pernambuco, né, que nós mandamos para o Congresso agora. Então, de 732 pacientes acompanhados desde junho do ano passado a dezembro de 2016, essa casuística já está bem maior. A idade média, vejam, 54 anos, o IgM foi positivo em 97%, 100% desses pacientes tiveram artralgia na fase aguda, 84% artrite, e o padrão predominante é o padrão da literatura, é febre poliarticular com padrão aditivo. Isso que eu quero chamar a atenção. A gente pergunta ao paciente, dê uma nota para a sua dor numa escala de 0 a 10, sendo 10 a pior dor, a dor máxima. A média dessa dor no início é 9,1, onde o padrão de 1,3. Então, uma dor muito intensa. Ok. Aquele mesmo trabalho da Índia, com 203 pacientes, após 10 meses, ok? Então, a quase totalidade tinham manifestações na fase aguda. Após 10 meses, 46%, metade desses pacientes mantinham manifestações musculoesqueléticas, 80% ainda com rigidez matinal, e desses pacientes, 36% desenvolviam critérios classificatórios para artrite reumatoide.
Esse outro trabalho aqui da ilha La Réunion, né, ali do Oceano Índico, onde foi aquele grande primeiro surto depois da África, tá certo? Com 154 pacientes, chamando a atenção que esses pacientes foram aqueles que foram encaminhados para o reumatologista. Então, lá com o reumatologista, de 159 pacientes, né, 25% apresentaram critérios para artrite reumatoide, 21% para espondiloartropatias, 13% para poliartrite indiferenciada. No total de quase 60% dos pacientes com manifestações reumáticas crônicas, ok? Desculpe. Sim? Boa, sim, obrigada. E outras manifestações, né? Desculpe, músculo-esqueléticas, que não preenchiam critérios para doenças reumáticas inflamatórias crônicas, que eles chamavam de reumatismo inflamatório crônico. Então, as desordens musculoesqueléticas, ou regional ou difusa, são aquelas artralgias, tendinites, bursites, entesites, totalizava 27% dessa população de 159. Esse estudo aqui foi um estudo de revisão sistemática que foi publicado no final de 2016, tá certo? Que era a prevalência de infecção de artrite inflamatória crônica pós-chikungunya. 18 estudos, tamanho de amostra muito variado e o tempo de segmento também muito variado, de 3 meses a 6 anos. Mas o interessante aqui, ó, que de todos os estudos, a prevalência de manifestações reumatológicas crônicas aqui, foi de 40% em todos os estudos. Okay? Aí depois ele separa estudo só da Índia, estudo só da França, estudos que preencheram os critérios para artrite crônica, foi 13%. Okay? De qualquer maneira, são prevalências altas. E o estudo de maior segmento, que é aquele estudo de Javel da França, com 159 pacientes que eu mostrei há pouco, a prevalência de reumatismo inflamatório crônico, ou artrite reumatoide, ou espondiloartropatia, ou poliartrite diferenciada, foi quase 60%. Então, o maior estudo de segmento, estudo de coorte, de 6 anos, então, 60% dos pacientes com 6 anos ainda estão sofrendo de doenças articulares. Na fase crônica, então, esses sintomas, eles podem ser persistentes ou recidivantes. E que sintomas são esses? São extremamente variados. Os pacientes têm desde artralgia, artrites com rigidez matinal, tendinocinovites, entesites, bursites, capsulites, periostites, que dá aquela dor óssea que a gente comprime a tíbia e eles sentem uma dor muito importante. Síndrome compressiva como síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel do tarso e desordens vasculares como Raynaud. E elas podem ser persistentes ou podem ser recidivantes. Melhoram, piora na evolução do paciente. Aqui só mostrando rapidamente alguns pacientes nossos. Olha aqui o edema do pé, o edema das articulações, o edema de todo o dorso. Essas imagens inflamatórias, né? Que parecem às vezes celulite, infecção. Olha esse pé aqui extremamente demasiado, a mão também. Essa descamação palmo-plantar é muito comum a gente ver, a descamação, esse aqui é um paciente meu do Hospital das Clínicas, essa hiperpigmentação também é comum, tá certo? Uma tendinossinovite no dorso da mão, nos pés, artrite de joelhos franca, ok? Essa vasculite aqui, isso é uma foto cedida por um colega cearense que mora no Piauí, que é reumatologista também, uma vasculite com edema importante. Esse paciente com dactilite, é um paciente que eu vi há pouco tempo, com dactilite, essa inflamação nos tendões, na articulação, que dá esses dedozinhos em salsicha, que é muito comum nas espondiloartropatias. Ok. Então tem algo, quem é que complica? Quem é que evolui para a cronificação? Okay? Então, idade, alguns estudos mostram, eu fiz uma compilação, idade maior do que 45 anos, uma fase aguda muito longa, acima de 15 dias e mais grave, com muita febre, depressão, envolvimento reumático mais grave, mais do que 6 articulações envolvidas, presença de comorbidades, títulos altos de GG para chikungunya. Tem um trabalho mostrando, Fernando, que para cada aumento de uma unidade, aumenta o risco de tanto, eu não gravei, tá? Mas é um trabalho interessante. Okay? E o que é que
causa essa cronificação? Nós não sabemos ainda. Nós estamos engateando nesse mundo das arboviroses, principalmente de chikungunya, tá certo? Os mecanismos não são esclarecidos, mas supõe-se que predisposição genética deve existir, lesão tecidual direta induzida pelo vírus, infecção persistente em tecidos previamente inflamados. Isso aqui é interessante. Os pacientes dizem assim: doutora, tudo que doía antes está pior. Se ele tinha artrose no joelho, o joelho desponta. Se ele tinha uma tendinite antiga no ombro, o ombro volta a piorar muito. Então o vírus gosta de tecidos já degenerados, desgastados, né, comprometidos de alguma forma. E a ativação da resposta imune. Essa resposta aqui, o que causa essa cronicidade, é de extrema importância. Porque nós estamos tratando, como eu digo, nós estamos tentando acertar o alvo com a venda nos olhos. Porque se a gente não sabe o mecanismo que induz essa cronicidade, nós ainda não podemos saber qual é o melhor tratamento. Se for uma ativação da resposta imune, é isso, é corticóide, é imunossupressor. Se for só lesão tecidual induzida pelo vírus, aí nós estamos no caminho errado, nós estamos tratando errado. Bom, como a gente trata então? A resposta vai depender qual a fase da doença, se é aguda, subaguda ou crônica, qual é a manifestação e quem é o paciente, obviamente, né? Existe pouca compreensão dos mecanismos que causam essas manifestações crônicas. Por conta disso, existem poucas evidências acerca do tratamento. O que existe na literatura? Existem 3 recomendações. Uma da França, de 2014, já está um pouco, né, vamos dizer, antiga, né? O do Ministério da Saúde, que foi renovado agora em 2017, e a Sociedade Brasileira de Reumatologia também elaborou um consenso no ano passado, do qual eu participei, também foi publicada no início desse ano. Bom, então na fase aguda, que é o que interessa a minha aula, a dor tem que perguntar: a dor é localizada ou difusa? É o paracetamol e ou dipirona, 4 gramas por dia, podendo fazer os dois. Cuidado com superdosagem, cuidado com co-infecção com dengue, cuidado com hepatite por excesso de droga. A dor neuropática, amitriptilina, pregabalina ou gabapentina. Se a dor persiste e a nota da escala visual analógica é maior ou igual a 7, o tramadol é uma boa opção, porque o tramadol, além de ação em receptores opioides, ele é antagonista de receptores envolvidos na cronificação da dor. Mais uma vez, veja quem é esse paciente. O idoso tem que ter cuidado devido aos efeitos colaterais desses opioides, principalmente na faixa etária idosa. Na fase aguda, os antimaláricos não foram capazes de reduzir a dor, vou já mostrar um trabalho, e estudos com HIV não mostrou redução de carga viral, o antimalárico, e até diminuía CD4. Apressando a necessidade de usar retrovirais nesses pacientes que ainda não tinham usado retroviral. Anti-inflamatório devemos evitar pelo risco de insuficiência renal aguda, na fase aguda, e também pelo risco de sangramento devido à possibilidade, naquela fase aguda que não está esclarecido, de ser dengue ainda, ok? Corticosteroides, não existem estudos publicados até o momento sobre o uso do corticosteroide na fase aguda. Então, os 3 consensos colocam que deve ser evitado pela conta do efeito rebote. Essas manifestações articulares são muito prolongadas. Você usa o corticoide na fase aguda, suspende, ele volta e volta às vezes pior. E por conta dos eventos adversos. Usar em casos graves, manifestações neurológicas, encefalites, cardíacas, cutâneas, vasculites e oculares. Esse estudo aqui foi feito... aqui publicado em 2009, eles dividiram pacientes com chikungunya na fase aguda que tinham artrite em 4 grupos. Um grupo usou só anti-inflamatório, o outro anti-inflamatório mais hidroxicloroquina, o outro anti-inflamatório corticoide só, e o outro os 3, anti-inflamatório, hidroxicloroquina e corticoide prednisolona na dose baixa. 6 semanas de seguimento. Veja que interessante. Quem foi que teve efeito? O grupo C e o grupo D. Grupo que fazia associação ou de aciclofenaco com prednisolona ou os 3. Só que quando ele ia comparar o grupo C com o grupo D, não havia diferença, ou seja, cloroquina não fez diferença. Da mesma forma, o grupo A e o grupo B, eles reagiram muito semelhantemente. Querem dizer que a cloroquina não teve vantagem nenhuma de se adicionar na fase aguda. Mas aqui vem um problema metodológico.
Talvez o tamanho de amostra não tenha sido suficiente para demonstrar a diferença quando na realidade ela existe, tá? Porque cloroquina, sem dúvida nenhuma, o doutor Eurico tocou nesse assunto ontem, é uma coisa que vem martelando na cabeça da gente, ela tem uma importante propriedade antiviral. Então, nós não sabemos, não se usa, porque não tem evidência na fase aguda, mas nós não sabemos ainda se realmente é uma boa opção para impedir o desenvolvimento para a fase crônica. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, só um resumo, todo mundo pode acessar, é o que eu já falei, dor localizada ou difusa, paracetamol, dipirona, dor neuropáticas, os anticonvulsivantes, os antineuropáticos, resistência da dor, os opioides, o tramadol ou paracetamol associado à codeína. A fisioterapia importantíssima desde a fase aguda. Na fase subaguda, os anti-inflamatórios não hormonais são recomendados nos casos refratários aos analgésicos. No tempo de maior, que a gente costuma usar, de 2 a 6 semanas, mais uma vez, cuidado em quem nós estamos usando esses anti-inflamatórios não hormonais. Paciente de risco, cardiopata, doença renal, diabetes, muito cuidado com o uso de anti-inflamatório não hormonal por tempo prolongado. O consenso francês de 2014 coloca os corticosteroides, prednisona ou prednisolona, somente quando não responde aos anti-inflamatórios ou estes são contraindicados. E eles colocam o seguinte, falta pouco tempo? Obrigada. Não, falta bastante. Estou correndo. Nos casos, ok, obrigada. Nos casos moderados, 10 miligramas, dose pequena, nada de dose alta, como a gente está vendo, não, um serviço básico fazendo dose muito alta de corticoide. 10 miligramas por 5 dias, com redução para 10 dias. Casos graves, meio miligrama quilo dia por 5 dias e redução em 10 dias. Tempo de uso até 4 semanas. Apesar desse consenso francês, e com muito respeito ao consenso francês, ele é de 2014, e nós temos visto que fazer corticoide por tempo muito curto tem rebote, você vai precisar voltar esse corticoide logo à frente. Então, as duas outras recomendações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Reumatologia são mais benevolentes com relação a esse tempo de corticoide. Mas, na verdade, meus amigos, todos três são baseados nas escassas evidências que existem sobre o tratamento da chikungunya e na experiência dos experts, né, que trabalham com isso, que montaram esses guidelines, essas recomendações. O Ministério da Saúde coloca que corticoide, iniciar com meio miligrama quilo dia, dose única de manhã, para mimetizar, né, o ritmo circadiano da suprarrenal, até remissão completa da dor, em torno de 3 semanas que se espera. Após remissão da dor, ainda mantém uns 3, 5 dias, e depois começa a diminuir lentamente 5 miligramas a cada 7 dias. E em caso de retorno da dor com esse desmame, voltar para a dose anterior e tentar novo desmame após 5 dias de resolução dos sintomas e aí fazer a retirada mais lenta, 2,5 miligramas a cada 7 dias. A Sociedade Brasileira de Reumatologia, também, agora em 2017, na fase subaguda, recomenda prednisona ou prednisolona, não usar corticoide de depósito, dexametasona, betametasona, exceto em situações muito especiais, mais como infiltração, do que mesmo com medicação oral. Iniciar com 10 a 20 miligramas por dia, dose única de manhã, até remissão completa da dor. Nós temos visto muita gente dividindo essa dose. Pode dividir? Pode. Porque os pacientes, eles acordam muito mal pela rigidez matinal. Então, se você faz uma dose de corticoide de manhã, no outro dia de manhã, antes dele tomar a próxima dose, ele se queixa muito de rigidez. Então, nos primeiros dias, quando os sintomas são mais intensos, 5 a 7 primeiros dias, não mais do que isso, você pode dividir essa dose em 2 tomadas, de manhã e à noite, mas logo converte para uma dose única matinal por conta dos efeitos colaterais. Se você usa de manhã, usa de noite, usa de tarde, como nós já vimos, tá? Cada vez você tem um pico de supressão da suprarrenal, os efeitos colaterais vão ser maior, a insuficiência suprarrenal depois vai ser mais frequente, ok? Após a remissão da dor, então, iniciar o desmame de forma lenta e gradativa, de acordo com a resolução do sintoma. Então, não tem receita de bolo. Esse paciente tem que ser acompanhado de perto. E o tempo de uso em torno de 6 a 8 semanas.
O uso de corticoide ainda é importante frisar mais sobre ele, porque é uma medicação que vem muito usada e de forma certa e de forma errada. E eu aproveito aqui a ocasião para comentar um caso que nós, reumatologistas, ficamos muito tristes, né? Foi uma colega, que não é reumatologista, que se colocou na mídia, na rádio e televisão, dizendo que não era para se usar corticoide de forma nenhuma, que os reumatologistas estavam usando corticoide demais, e o entrevistador ainda pergunta assim: eu estou usando corticoide, doutora, o meu doutor, isso na entrevista, acho que vocês viram isso, o meu doutor passou corticoide, eu devo suspender? Ela deve suspender, na hora da entrevista. Então, gente, não é assim. Corticoide é uma droga que pode salvar, pode curar, pode melhorar, mas também pode causar muitos efeitos colaterais. Então, às vezes o paciente vai para mim e diz assim: doutor, eu posso passar esse remédio para minha mãe que está doente? Para o meu filho? Eu digo: de jeito nenhum. Eu não conheço sua mãe, nem seu filho, nem seu vizinho. A gente precisa saber quem é que nós estamos prescrevendo. Não é só que ele tem chikungunya. Então, não há necessidade de dividir a dose, exceto naquela situação que eu falei. Usar a menor dose, o menor tempo necessário. Se houver necessidade de manter o corticoide por tempo prolongado, considerar a associação com outras medicações para retirada do corticoide. Evitar o uso de corticoide de depósito. E muito cuidado com diabéticos, hipertensos, obesos, que têm osteoporose grave, coronariopatas, transtorno bipolar, paciente em diálise com uso de corticoide. Então, na fase subaguda, sobre os antimalários, tem esse trabalho da Índia, pacientes com 6 semanas de evolução, eles fizeram um ensaio clínico de 24 semanas, usando difosfato de cloroquina, 38 pacientes, e um anti-inflamatório meloxicam, uma dose baixinha, 7,5 mg por dia, geralmente a gente usa 15, tá? É também o mesmo número de pacientes. Ambos os grupos melhoraram, mas não teve diferença estatística entre eles. E o padrão de citocinas foi melhor para a cloroquina. Então isso aqui abre um pouco a luz para o uso da cloroquina já na fase subaguda, porque ela não foi melhor, mas foi igual ao anti-inflamatório, né? E um anti-inflamatório aqui usado numa dose baixa. Então, é um alento ainda para o uso. Aqui, o resumo geral da fase subaguda, tudo que eu já falei, né? Os analgésicos comuns, opioides fracos, anti-inflamatório, se não responde a esses medicamentos aqui anteriores. Fisioterapia sempre aqui presente, minha gente. Neuropática, que é muito comum, dormência nos membros superiores, inferiores, síndrome do túnel do carpo, neuropatias, polineuropatias periféricas. Então, puder usar os antidepressivos ou anticonvulsivantes. E o corticoide aqui, se tem artrite ou tendo sinovite, nessas situações é que o corticoide deve ser usado de 10 a 20 mg. E a cloroquina também aqui já está colocada no consenso, na fase subaguda, a hidroxicloroquina, 400 mg por dia. Ok? Aquele estudo que eu já mostrei, que foi aquela revisão sistemática, né, do grupo colombiano, que eles mostram aqui, deixa eu ver, sim, a evolução para artrite crônica, né? Então, quase 60%, só lembrando, evolui para a fase crônica. Então, o que é que a gente vai fazer nessa fase crônica? A prevalência estimada, esse estudo foi muito interessante, o título é: quantos pacientes pós-chikungunya vão evoluir na América Latina com reumatismo inflamatório crônico? E eles fizeram uma estimativa, ó, de aproximadamente, de vários estudos, 40, todo 50%. Vamos decorar que às vezes é 47, 49, 52, 50% dos pacientes estão evoluindo para reumatismo inflamatório crônico. No ano de 2014, na América Latina, de todos os pacientes acometidos pela febre chikungunya, de 385 a quase 500 mil indivíduos desenvolveram cronicidade. Esse último aqui foi comigo, foi eu que fiz, não foi ele. Em 2007, se a gente considerar que nós vamos ter esse número de pacientes com chikungunya, certo? Que não é, na verdade, está aumentando, nós teremos cerca de 1,5 milhão de pessoas com doenças reumáticas crônicas pós-chikungunya na América Latina. É isso que eu falei no princípio. O impacto dessas doenças, do ponto de vista pessoal, familiar, social, econômico, é enorme. Bom, então na fase crônica agora, o Ministério da Saúde libera já os antimalários, hidroxicloroquina de preferência, por no mínimo 6 semanas. Se total resposta, pode ser suspenso. Se a resposta é parcial, ou seja, dor menor ou igual a 4, fazer por mais 6 semanas e associar algum analgésico.
Se a dor for maior do que 4, associar sulfasalazina e manter a hidroxicloroquina por mais 6 semanas. Na fase crônica, sobre o metrexato, né? Tem esse estudo aqui de 128 pacientes, feito de acompanhamento de 6 meses, 21% desenvolveram reumatismo inflamatório crônico. 77%, quase 80%, tiveram uma boa resposta com o uso do metrexato. Esse estudo aberto também de 16 semanas, com 149 pacientes, usando metrexato mais hidroxicloroquina. Aqui foi uma resposta muito pequena. Metade dos pacientes só atingiram o ACR20, é um critério que a gente usa, que ele melhora 20% de vários parâmetros clínico e laboratorial. Então, só 20%. Certo? O consenso francês, em 2014, ele coloca que metrexato é a droga de primeira escolha no tratamento dos reumatismos inflamatório crônico, não fase aguda nem subaguda, que eu já vi algumas pessoas querendo usar. Não existe nada na literatura. Na fase o Ministério da Saúde recomenda o uso do metrexato apenas após falha de cloroquina e sulfasalazina. Tá? A Sociedade Brasileira de Reumatologia coloca que o metrexato é a droga de primeira escolha no tratamento dos reumatismos inflamatórios crônicos pós-chikungunya. Não é a cloroquina. A cloroquina, a sociedade já prescreve na fase subaguda, aqueles que estão evoluindo com mais comprometimento articular. E o metrexato, ele passa então a ser a droga de primeira escolha na fase crônica nos pacientes que desenvolvem reumatismo inflamatório crônico. Não é o paciente que tem uma tendinite, uma bursite, uma intesite, é o paciente que desenvolve critérios para reumatismo inflamatório crônico. Ou seja, artrite reumatoide, espondiloartropatia, poliartrite diferenciada, ok? Nas doses habituais que a gente costuma usar, de 10 a 25 miligramas. Estou concluindo.